gostaria de falar hoje da burrice que são os direitistas, a enorme burrice que é a direita. Primeiro, a direita vive de burrice. São burros mesmo, burros, e os direitistas são mais ainda, porque acreditam nessa palhaçada sem pesquisar a fundo. Veja, eu vou trazer 4 livros aqui que são muito bons. Primeiro esse, Processo de Industrialização. Aqui ele vai debater quais foram os países, como esses países se industrializaram. Então, como países se industrializaram, o papel do Estado neles e tudo mais. Olha, e tirando a Inglaterra, ele vai dizer aqui, tirando a Inglaterra, que teve um capital muito avançado, quase todos os outros precisaram do Estado. Rússia e vários outros por aí que ele vai utilizar como exemplo. É do Carlos Alonso Barbosa de Oliveira e é um ótimo livro de introdução a esse tema. Eu indico para todos eles, podem comprar esse livro, está muito caro agora, mas é um livro ótimo, que é coleção Economia Contemporânea. Isso destrói aquele mito da direita. Isso leva a outro livro. Vamos industriar o Brasil com teto de gasto. Meu Deus do céu. Isso só os direitistas animais conseguem acreditar nisso. Só eles acreditam nisso porque nunca pegaram um calhamaço desse para ler. Eles têm medo. Isso é o jump scare do direitista. O direitista tem um jump scare, que é este daqui. Eu vou até ajeitar a câmera para sair bem. Esse jump scare aqui. Isso é o jump scare. Um livro sendo elogiado pelos mais famosos homens do mundo. Isso é um medo de um direitista. Eles leem Mises, leem Hayek e pensam que são grandes homens, né? Mas que só deram um passo para trás. Eles não pegam um livro desse explicando o que é PIB, os limites do PIB para medir a riqueza, o PIB per capita, a renda per capita e tudo mais. Eles não pegam um livro desse, eles nunca vão ler um calhamaço desse. Sabe por quê? Porque são burros. Eles são burros, eles não conseguem ler. Isso daqui eu construí faz mais de 4 anos, essa minha biblioteca. Eu construí faz mais de 4 anos. Eu construí essa biblioteca. Tenho desde 2021 que eu venho construindo ela. E em 2024 eu vendi alguns livros, abaixei minha biblioteca e estou formando ela de novo. De poucos em poucos livros, promoções, eu pego e compro. Então, o antídoto para a direita e para os direitistas é esse daqui, um livro, um calhamaço, porque eles não leem. São burros. Eles não conseguem fazer uma síntese sobre nada. Eu duvido algum direitista fazer uma síntese histórica. Eu duvido um direitista pegar um livro desse, ver as posições formuladas aqui pelos defensores da monarquia e pensarem assim, dessa maneira, fazer uma síntese dessa maneira aqui. Olha, o que esse cara está falando é a mesma coisa que o Nicolas Ferreira hoje fala para defender a escala 6x1. O que esse cara está falando, gente, olha, compreendam bem. O que esse cara está falando sobre a escala 6x1, se fazer isso vai destruir o Brasil, é o mesmo argumento, reformas que os monarquistas usavam para defender a monarquia, a manutenção da escravidão. Eles não leem, eles têm medo da leitura, e é por isso que são de direita. É por isso que esses caras votam em Bolsonaro e depois ficam reclamando, porque o Brasil não cresce. Aí eles vêm dizer assim, 20 anos de Lula, de PT. Meu amigo, foi com o lulismo que a gente teve crescimento de salário mínimo. Foi com o lulismo que a gente teve crescimento de benefícios sociais para muitas pessoas. Eu narrei já por aí, mais de 4,5 para 7 milhões de pessoas, de 500 milhões para 7,4 bilhões de reais, de 4 anos de diferença em investimentos, em políticas de transferência de renda, porque no capitalismo, se você não tiver dinheiro, você não tem voz, você passa fome, você não é ouvido na sua comunidade, você tem que ter dinheiro. E esses caras não entendem isso, porque são burros. E se acanha muito sobre isso, eles ficam com medo de chamar essas pessoas de burro, mas eles são burros, porque não leem um livro, eles não têm coragem de ler um livro. Livro para eles não tem valor. Uma vez um burro veio me responder dizendo assim, ele é igual os professores da USP, só lê livros conceituados. Olha o argumento do cara, ele é igual professores da USP, como se professores da USP fossem um demérito. E usando aqui a probabilidade, porque já que não temos certeza do que ele disse, ele é tão burro que não consegue formular um comentário dizendo o que ele está entendendo, a síntese que ele está fazendo, ele não consegue formular um comentário certo sobre o que está pontuando. Então ele não consegue dizer isso claramente. Olha, você é igual um professor da USP, porque o professor da USP só lê livros de tal coisa. Logo você lê livros de tal coisa, então é próximo dele. Ele não consegue fazer uma síntese como essa. Ele não consegue formular um argumento desse tipo. Então você tem que interpretar o que ele diz com probabilidade. O que é mais provável ele estar dizendo. Aí você abre o perfil do burro,
Aí tá lá, post do Bolsonaro, dizendo assim, ó, como o Bolsonaro foi um bom presidente. O Bolsonaro que não deu aumento real do salário mínimo, que atacou o BPC. Aí, esse é o bom presidente para eles. Esse sim. Leiam esse livro aqui, comprem esse livro, para vocês verem o que é austeridade. É elogiado por Yannis Varoufakis, um livro admirável. A austeridade não é uma política inocente, mas é uma falácia funcional a interesses obscuros. Isso quem está dizendo é o Yannis Varoufakis, um economista blindado da teoria econômica, muito bom, que propõe o tecnofeudalismo. Thomas Piketty, Noam Chomsky, Financial Times. E você entende? Isso aqui é um livro conceitual, eles não sabem o que é isso. É por isso que são de direita. Eles são burros. A direita é burra. É preciso dizer claramente, a direita é burra. Aí, não podemos ficar lá à frente da direita, porque a direita é um bando de burros, são primitivos, são arcaicos. Eles não sabem formular um comentário. Você, quando lê um comentário dele, você tem que utilizar o que eu inventei, eu digo de modo assim, veja. Aristóteles não inventou muitas coisas. Aristóteles pegou as ideias de outros dos pré-socráticos e simplificou ali. Ele deu a sua maneira. É a mesma coisa fica com a teoria da probabilidade. Eu peguei isso de Richard Swinburne e apliquei isso para a teoria da linguagem. O que uma pessoa, levando em conta o pano de fundo que ela tem, isto é, as coisas que ela faz, o que ela é no dia a dia, as opiniões delas, políticas, sociais e tudo mais, o que ela está dizendo num comentário que não dá para saber com certeza o que é. E eu apliquei isso, eu sintetizei, eu fiz uma síntese. Os direitistas não fazem isso porque não sabem fazer síntese. Eles não sabem, eles não leem. Eles leem Mises, Hayek, Menger e acham que são boas coisas, que são bons negócios. Eles leem a escola neoclássica, não leem crítica à escola neoclássica. Talvez eles nem saibam o que é a escola neoclássica. Eles estão falando aqui demais, abaixando o nível aqui. Então, vou abaixar de novo o nível para o direitista entender, senão ele não entende. Você tem que ler uma crítica à teoria neoclássica como esse, você tem que ler uma crítica à teoria neoclássica como esse livro aqui, de como os países se industrializaram, entende? É isso que você tem que saber. Mas esses caras não leem, são burros. É isso que eu quero falar calmamente aqui. Direitista é burro.